Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O convidado deste programa é Rui Correia, professor de História, conferencista e autor de numerosos estudos de História, Património e Educação. Foi gestor educativo, External Expert em Educação para a Comissão Europeia, vereador nas Caldas da Rainha e vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2019. Entre muitas outras coisas como vamos descobrir ao longo deste podcast. A sua verdadeira paixão são os alunos e o mundo das aprendizagens, e disso sei que gosta de falar bastante. E é disso que vamos falar: educação, sala de aula, aprendizagens e alunos. O professor, e foi através disso que o conhecemos, não fez por menos. Quis logo saber como é que se pode ter 100% da atenção dos alunos. Não é nem 20, nem 30, nem 50, é 100%. E nem sequer era 100% de silêncio, estar quietos. É 100% de atenção. É possível ter... como é que se consegue ter 100% de atenção dos alunos? Eu tenho uma fotografia que é uma fotografia tirada no princípio do século, em que se vê num alpendre um indivíduo negro que está calado, sentado no chão, a olhar para dois pedacinhos de carne que tem assim à sua frente. Aquilo é um ambiente muito africano, ele está de tronco nu, e quando nós vamos ver a legenda dessa fotografia, ela diz assim: um pai de uma criança de 5 anos olha para um pé e uma mão da sua filha que foram amputados porque ele não entregou a cota de borracha diária para esse dia. Eu não tenho a certeza que quando alguém vê aquela fotografia que haja 1% de pessoas que não estejam atentas ao que eu acabei de dizer. Porque aquela fotografia é de tal forma dura, difícil, poderosa, que eu não concebo, eu não vejo bem como é que alguém pode desinteressar-se por um episódio como este. E, portanto, essa ideia de que não é possível ter a atenção de todas as pessoas parece-me, essa sim, um bocadinho irrealista. Agora, o que é que nós temos de fazer para que se congregue a atenção de 100% das pessoas? É termos interesse, é sermos interessantes. O ponto essencial é esse. A ideia pela qual eu dei aulas para 82% da minha turma é incompreensível. É uma perda de tempo deles e uma perda de tempo minha. Eu tenho muito respeito também pelo meu tempo. Porque prefiro de longe estar a brincar com os meus miúdos, com os meus filhos, do que estar a trabalhar. E, portanto, eu sou pago para garantir que chego a todas as pessoas. Esse é o ponto essencial. E, portanto, eu tenho a obrigação de entender qualquer aula como qualquer conferência ou podcast onde eu vou. Aí, se eu venho aqui dizer bagatela, é completamente... é fazer perder o tempo de toda a gente. E, portanto, eu tenho que encarar qualquer aula que dou como qualquer conferência que dinamizo. Eu tenho a obrigação de ser interessante. Eu tenho o dever de não fazer perder tempo a ninguém. E não fazer perder tempo o meu, porque eu enfim, não gosto nada de lembrar, mas ainda por cima de ser o portador de más notícias, mas todas as pessoas que aqui estão vão morrer cedo, porque ninguém morre tardiamente, todos morremos cedo. E, portanto, como a vida é muito curta, a ideia de perder tempo é uma coisa incompreensível. E, portanto, sim, não é irrealista procurar 100% a atenção dos alunos. O professor ouviu dizer que tirava o foco, não era pago, os professores não são pagos para ensinar, são pagos para que os alunos aprendam, não é? São pagos para fazer aprender. Esse é o ponto essencial. Não, Isso é mudar completamente o foco. Há quem julgue que é a mesma coisa. Eu acho que é exatamente o oposto. Porque isto não é, na verdade, sobre a capacidade de um professor ser muito científico e muito competente em termos didáticos. Isto não é, de facto, sobre ele. Isto, o ponto essencial é até que ponto um professor é capaz, é suficientemente versátil, de abandonar o seu plano de aula em função, por exemplo, de um contexto surpreendente e inesperado que lhe apareceu. E já agora o inesperado é fundamental dentro de uma sala de aula. Aquilo que os miúdos odeiam é aquilo que nós odiamos. É a rotina, é a maçada, é o aborrecimento e portanto, nós temos que praticar um bocado esta cultura da repulsa pelo aborrecimento. E, portanto, a ideia de uma aula ser aborrecida é
é algo que é completamente contraproducente e que se há de vingar. Mas isso não exige... Eu percebo que esteja-me a dizer que devemos integrar precisamente o imprevisto, aquilo que vai surgindo. Sim, não há. E é fácil de focar. Mas isso não exige ainda mais preparação de uma aula, assim, é quase cada aula para ser interessante. Nós não preparamos o imprevisto, nós preparamos a capacidade de reagir ao imprevisto. E isso exige alguma técnica e exige alguma capacidade do professor também poder saber como, se isto se encaixa dentro do que eu quero saber. Vejamos, eu tenho uma série de âncoras conceptuais, digamos assim, que vão ser importantes para aquela aula. E eu não devo fugir delas. Eu quero que essas âncoras fiquem bem. Se eu estou a dar uma aula sobre liberalismo, eu quero que eles compreendam os conceitos básicos do liberalismo. E tento não fugir disso. Mas vou tentar aproveitar o máximo possível tudo quanto possa surgir para tornar todo o discurso suficientemente fluente e natural para que se entenda que tudo isto faz parte da vida real. Ainda por cima, eu sou professor de História, a coisa torna-se ainda mais simples, porque a História é, no fundo, sei lá, a análise da vida, em geral, do cotidiano. Portanto, tudo nos interessa, não há nada que seja desinteressante. Vinha a discutir isso com a minha filha agora na viagem para aqui. Ela vinha-me a perguntar qual é o interesse como é que eu na minha vida me vou interessar por frações e sistemas matemáticos. E eu tive-lhe a dizer, na verdade, começa pelo teu quarto, porque a organização e a lógica das coisas e o raciocínio lógico é um músculo, tem que se ir treinando e, portanto, na verdade, se estás à espera de ir à procura de alguma vez na vida poderes começar a fazer sistemas de matemática e não estares numa profissão relacionada com isso, provavelmente nunca mais vais fazer. Agora, a pergunta errada é, para que é que isto me serve? E isso é que não se pode fazer. Isso é que não faz sentido. Não há rigorosamente nada que seja desinteressante. Isso não existe. Quando nós achamos que um assunto é desinteressante, a única coisa que está a acontecer é que não sabemos o suficiente sobre esse assunto. É apenas isto que está aqui em causa. Tudo quanto nos rodeia, absolutamente tudo, até as tintas com que as coisas são feitas, são produção humana. São o resultado de alguém que defendeu uma ideia sua, um conceito seu ou uma experiência sua. E a existência, por isso é que estamos sempre fascinados com aqueles programas, como é que se faz isto e como é que se faz aquilo, e vamos saber como é que se faz os pincéis da barba e as bolas de bowling e de onde é que vêm as pedras de curling, quer dizer, todas essas coisas têm por trás de si uma história, na maior parte dos casos, que envolve sempre alguém que está a defender um ponto de vista e que errou e que teve que superar esse erro e que teve que ultrapassar. E, portanto, não há, na verdade, absolutamente nada que seja dito. Não acho que a questão deva ser aquela para que é que isto me vai servir na aprendizagem, mas é muitas vezes usada para as pessoas, normalmente jovens, dizendo porque é que isto não vai servir de nada, portanto, porque é que eu vou aprender isto? Nós temos a obrigação como pessoas cultas, sim, porque as pessoas têm muito receio em dizer que são cultas, é uma coisa que me faz uma imensa confusão. Eu ando por todo o país em conferências, as pessoas são amáveis o suficiente para me convidar e faço normalmente esta pergunta. Temos 200, 300 pessoas aqui assim. Quem aqui se considera culto, levanta o braço. E raramente alguém levanta o braço. Vergonha. E a mim faz muita confusão, porque eu peço-lhes então, pergunto sempre, então vamos ver, vocês aceitam que são professores e que não são cultos, mas também são pais, e significa que levam os vossos miúdos às escolas e vão estar lá a aprender com gente que não é culta, que sois vós, quer dizer, e portanto é um contrassenso absoluto. Nós chegámos a um tal ponto de achar que um professor não possa entender-se a si mesmo como um intelectual e um culto, uma pessoa culta. E quando uma pessoa é culta, tem a obrigação de fazer as coisas com outro grau de responsabilidade, outro nível de responsabilidade. E toda essa perspectiva pressupõe, evidentemente, alguma, digamos assim, a ideia pela qual nós não podemos agir da mesma maneira como uma pessoa que o não seja, que não tenha tido a sorte e o privilégio de poder aceder à cultura. Esse é que é um ponto essencial. Isso não hierarquiza as pessoas em função daquilo que é a sua condição humana, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Tem essencialmente a ver com o nível de responsabilidade que cada um é obrigado a ter. E a cultura traz-nos impõe-nos essa consciência, essa autoanálise do que é que eu posso fazer como pessoa culta, o que é que eu não posso fazer como pessoa culta. E isso tem muita relevância naquilo que é a relação com os alunos. Nós temos como pessoas cultas, temos a obrigação
a obrigação de deixar muito claras quais são as vantagens de ser culto e de não ser culto, e em oposição a não ser culto. E, na verdade, a vida, nós podemos dizer o que quisermos em termos de opiniões, mas, na verdade, se nós tivermos 50 pessoas com estudos daquele lado e pusermos 50 pessoas sem estudos deste lado e formos perguntar quanto dinheiro é que vocês ganham em média por mês e quanto dinheiro é que vocês ganham em média por mês, provavelmente, se calhar não vamos ter surpresa nenhuma. Não. O que significa, provavelmente, também que ideias que não são muito populares, mas que são verdadeiras, que é que estudar funciona. E se funciona, nós temos a obrigação de sermos muito claros e explicar qual é a utilidade de não ser ignorante. Esse é o ponto fundamental. E a escola é apenas uma plataforma para garantir que uma pessoa não seja ignorante. Não é de toda única, nem sequer a mais importante. Nem sequer a mais importante, porque Nem estudar... sequer a mais importante. Nem sequer a mais importante. A escola é simplesmente um sistema económico para tentar pôr em poucos anos aquilo que uma pessoa que não vai à escola poderia, ou não, aprender em 23. E, portanto, a questão... Ou 24, ou 25, estou a dizer de cor, ou nunca aprender. Portanto, é apenas um sistema económico para poder colocar aqui aquilo que nós consideramos o cânone essencial do que pode tornar uma pessoa livre e poderosa em poucos anos. E concentrá-lo em poucos anos. Portanto, a escola é simplesmente isto. Agora, estudar é tudo na vida. A aula deve começar quando a aula termina. Quer dizer, o estudo começa quando a aula termina. É uma coisa que eu não me canso de dizer. A sala de aula não é a nascente do conhecimento. A sala de aula tem que ser a foz, onde desagua todo o conhecimento que nos chega de lá de fora da vida dos alunos. O professor diz que a aprendizagem tem de ser descontraída e amável. São ambientes descontraídos e amáveis onde os alunos se sintam bem, é que pode ocorrer, ou que normalmente ocorrerá, essa aprendizagem. Eu diria e se mais. existe também muita paixão do professor pelos seus conteúdos, pela sua área, para tornar, para mostrar, dizer, para tornar isto interessante e ao mesmo tempo captar a atenção dos alunos e ter esse ambiente descontraído, o professor tem que ser um apaixonado. Isso tem que transparecer. São coisas que me interessam. O ambiente tem que ser amável. Isso é, ninguém aprende mal disposto. Isso parece-me... Ou demora mais a aprender, é mais maçador e tudo isso. Agora, há um ponto que me parece muito, muito relevante. Essa amabilidade é em dois sentidos, terá de ser feita em dois sentidos. E eu só sou amável com quem é amável comigo, com toda a honestidade. Se alguém é muito mal educado comigo, eu não tenho que amar os meus alunos, eu não tenho sequer que ser, como é que eu ia dizer, eu não estou ali para que as pessoas gostem de mim, quer dizer, nem é essa a questão. O ponto essencial é, eu tenho de ser absolutamente coerente com aquilo que quero fazer. E, sobretudo, eu não tenho sequer de dar... Isto vai soar muito mal, João. Eu não tenho sequer que me estar muito preocupado com aquilo que os meus alunos pensam ou não, de como eu sou, de como eu quero. Eu tenho é que estar preocupado com um aspecto fundamental que já referi aqui. Eu vou morrer cedo. E como eu vou morrer cedo, eu não quero ocupar a minha vida a fazer uma coisa porque não esteja apaixonado. E se eu tiver a oportunidade de fazer uma coisa que me apaixona, que eu nem sinto como trabalho e que me permita divertir-me o mais possível e sentir-me útil e chegar ao fim da minha vida e perceber que ela teve serventia, isso para mim é o que releva tudo isto. E, portanto, aquilo que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja em qualquer emprego e onde não se sinta bem, onde não esteja, quer dizer, contemple a possibilidade de ir embora, de fazer outra coisa. E no caso dos professores, estou cansado de dizer isso em todas as conferências, vão-se embora. E não é por causa do mal ou dano eventual que possam estar a provocar aos vossos alunos, porque duvido que sejam, mas é o dano que estão a provocar à vossa própria vida. Mas a vida é muito difícil, onde é que eu agora vou encontrar um emprego aos 40... Quer dizer, eu peço imensa desculpa, mas todos nós temos amigos que já fizeram opções de carreira desse género, em que a certa altura estavam a fazer uma coisa onde ganhavam até bastante dinheiro, estavam muitíssimo bem, sentiam-se muitíssimo bem, só tinham este pequeno detalhe, é que viviam miserabilíssimos e infelicíssimos. E mudaram de carreira completamente, mudaram, a uns correu bem, a outros correu mal. Agora, o que nós não podemos fazer, seja a dar aulas ou fazer podcasts, quer dizer, o que nós não podemos é estar envolvidos num reduzidíssimo tempo de vida a fazer coisas para as quais que contribuem alegremente e solidamente para que chegarmos ao fim da nossa vida e dizem, para que é que isto serviu? Andei cá para fazer o quê? E não serve para nada. Ser professor garante
uma vocativa resposta, uma imperativa resposta a esta pergunta. Quer dizer, a ideia, por isso é que eu digo que não há profissão mais sublime do que esta, porque ela representa isto, não há aqui nada de fofo, é mesmo a ideia de que eu sei coisas e não quero ficar com elas para mim e quero transmiti-las da forma mais clara e transparente possível a alguém, de maneira a que esse alguém faça aquilo que é suposto fazer, que é ultrapassar-me. E esse é que é o fundamento de toda a função de transmitir saber, seja ele de que forma for. E, como lhe digo, não tem que ser dentro de uma sala de aula, nem sequer tem que ser dentro de uma escola. Voltaremos aqui a um tema sobre essa percepção da felicidade dos professores na sua profissão. Mas, para já, fala-me um pouco dos métodos que usa em sala de aula. Eu li e vi coisas, já ouvi falar sobre as páginas amarelas, sobre os copos semáforos, achei isso muito interessante e muito fácil de perceber numa sala de aulas como é que as coisas estão a decorrer. É a velha questão, é partir do princípio... Sabe que eu durante muito tempo eu dei formação de professores e reconheço que andei esses 12 anos a tentar explicar às pessoas como é que, ou a sugerir às pessoas como é que elas podiam ensinar bem. Hoje admito que grande parte desse tempo foi mal gasto, porque o que eu realmente queria era tentar aprender mais coisas sobre como é que os miúdos aprendem. E daí a tal mudança de centro entre o ensinar e o fazer aprender. É que o que me interessa mesmo é saber o que é que está a acontecer do lado de lá. Não como eu estou a ser. Porque é muito frequente um professor ir parar à sala de professores completamente contente, dizer, dei uma aula tão boa, tão boa, tão boa, foi mesmo bem. E depois há sempre uma suspeição calada que diz, mas será que alguém aprendeu alguma coisa? E até do outro lado os alunos estão a sorrir. E eles estão a sorrir e tal. E, portanto, a questão é mesmo essa. E isso intrigou-me durante muito tempo. A certa altura comecei a interessar por uma coisa que era mobiliário educativo. Porque comecei a ter uma aversão muito grande a mesas. As mesas eram coisas que me atrapalhavam. Eu queria mudar rapidamente o layout de uma sala de aula e aquilo obrigava toda a gente a arrastar mesas e a perder tempo e a incomodar as pessoas nas salas ao lado e eu incomodava-me muitíssimo. E então acabei com as mesas. Eu não tenho mesas nenhuma, já não tenho mesas. E então é tudo cadeiras com rodas, há quem brinque com essa ideia. Agora é tudo, o que é moderno é cadeiras com rodas. Não tem nada a ver com ser moderno, não tem nada. Eu não me interessa isso para nada. Aquilo que me interessa verdadeiramente é não perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu tenho horror a perder tempo. E então, se eu preciso que os miúdos estejam a trabalhar 2 a 2, eles têm que se arranjar 2 a 2 rapidamente. 3 a 3, 4 a 4, toda a gente agora em círculo, agora em autocarro, como numa escola normal. Quer dizer, é-me indiferente. Eu não quero é perder tempo com isso. E o que eu faço é lançar muito a bola para cima dos alunos. Portanto, não estar atento às minhas aulas é uma perda de tempo inútil, porque não há grandes possibilidades de o fazerem. Porque, sei lá, eu distribuo... Já falou aí de 2 coisas, vou falar de outras. Os whiteboards, por exemplo. Quando eles têm os whiteboards, que são uns quadros brancos que eles utilizam. E eu, a certa altura, acabei de falar sobre o liberalismo e tal, disse coisas muito criativas e inteligentes, e depois, e depois chego ao fim e depois, ok, então vamos lá ver, quem é que era o grande filósofo do... Eu quero que eles escrevam Adam Smith ali, algures, naquela coisa. E a certa altura, há um que põe lá o Cristiano Ronaldo ou a Carminho. Quer dizer, para que é que servem estes exercícios? Servem essencialmente para eu perceber onde é que posso ser útil. Ou seja, estar a dizer, ok, tu escreveste Carminho porquê? Quer dizer, o que é que isto... E se calhar pode até haver uma razão qualquer que o miúdo me vai dizer, não, a Carminho é uma pessoa que... E depois vai por ali fora e uma pessoa... Bem, realmente... Há ligações entre Carminho e Adam Smith. Se calhar a metáfora foi estúpida demais, mas pronto, a ideia é essa. Mas o ponto essencial é pôr toda a gente envolvida a produzir coisas. Eles têm de produzir coisas, não sou eu que tenho de produzir coisas. E deixa-os definir o ritmo. Eles têm que o fazer. Os copos servem para isso, para definir... eu não quero que há braços no ar, o que eles têm com os copos é aquela coisa muito simples de, se tiverem um copinho verde, cada um tem um conjunto de 3 copos, um vermelho, um verde e um amarelo. O verde está por cima, significa que estão a perceber a aula toda. Depois, quando não estão a perceber qualquer coisa, porque eu usei a palavra inexorável ou disse coisas que eu julgo que eles percebem como vice-versa e que nunca ninguém lhes explicou o que é vice-versa e eu parto do princípio que eles deviam saber o que é vice-versa, mas na verdade não sabem e, portanto, eles põem um amarelo e dizem, houve aí qualquer coisa que disse que eu não percebi. Eles não têm uma pergunta para me fazer, eu não tenho nada, eu nem sequer lhes dou a palavra. Eles só me estão quando eu vejo um daqueles copos amarelos, a única coisa que eu percebo
é que alguém quer que eu vá mais devagar. Abrandar E então pouco. reformulo as coisas, elaboro as coisas, tento esclarecer, e eles, quando percebem, voltam a pôr o verde, dizendo assim, pode continuar, professor, que já... Ou seja, quando um aluno tem a coragem de fazer isto, significa que está interessado, está envolvido. E quando quer fazer alguma pergunta, então põe o vermelho, então aí sim nós interrompemos e, em princípio, quem há de responder àquela pergunta vermelha são todos aqueles que tiveram o copo verde, porque eles têm estado a dizer o tempo todo que estão a perceber a aula toda. Portanto, são eles a responder. A ideia é que o professor se cale, na maior parte das situações. Todo este processo serve essencialmente para garantir que os miúdos se envolvem ativamente naquilo que estão a fazer. Porque só assim é que aprendemos. Ninguém aprende de outra maneira. Nunca aconteceu alguém aprender alguma coisa de outra forma. E isso não lhe arranja problemas com os programas que tem para cumprir? Eu julgava que sim. Estava cheio de medo disso. Julgava que eu reduzia as minhas aulas a 20 minutos, porque eu acho que... Quanto tempo é que demora este podcast? 30 minutos. Ok, há razões para isso. Há razões para isso. É porque as pessoas sabem que mais do que 30 minutos já ninguém vai ouvir. Quer dizer, ninguém tem paciência. Há mais coisas muito giras, sobretudo neste podcast, para ouvir. Mas a questão é mesmo esta. É que há a ideia muito clara de que há um tempo em que as pessoas estão... se calhar ainda se aguentam concentradas. E eu decidi levar isso a sério. O que faço é dar uns conteúdos sobre o que me interessa durante esse tempo, e depois o resto são eles a trabalhar. É eles a produzirem coisas e a reformular aquilo que acabámos de ter, a refletir sobre o que fizemos, e toda a gente envolvida. Eles adoram trabalhar em grupo. Adoram trabalhar em grupo. Eu fiz no outro dia eles pegaram lá nos telemóveis e fizemos ali uma sondagem, dizer quais eram, e dei-lhes as 7 ou 8 coisas que nós costumamos fazer nas salas de aula. E eles gostaram dos copos, gostam muito disto, mas disseram-me que havia 2 coisas que eles gostavam mais do que tudo o resto. E eu destaquei-as. Uma é ouvir-me falar. Outra é, o que eu acho interessantíssimo, a outra é trabalhar em grupo. São as 2 coisas que eles mais gostam de fazer. E trabalhar em grupo estava em primeiro. E eu não tenho nada que adaptar-me àquilo que os miúdos gostam, não é nada disso. Mas não quero ser surdo àquilo que os miúdos gostam. E, portanto, cada vez mais estou a orientar as minhas aulas no sentido de tentar perceber de que forma. E depois, todos os anos, as coisas mudam, curiosamente. E há turmas onde isto funciona bem, outras turmas em que não funciona bem. E, portanto, uma pessoa tem que ir gerindo com alguma versatilidade tudo aquilo que vai ocorrendo. E, portanto, eu estava em querer que ia atrasar-me muito nos programas. Chego à conclusão de que não, vejo isso com os meus colegas, que estamos mais ou menos todos os períodos, vamos sempre verificando onde é que cada um está, para também não haver haver aqui uma aflição entre as coisas. E não me sinto atrasado, não estou a atrasar, e portanto isto significa que nós temos mesmo a possibilidade de ser produtivos naquilo que vamos fazer com estas metodologias. Sim. Professor, o que é, e pegando e agora voltando um pouco quando falamos da satisfação e da felicidade dos professores, e também vou pegar aqui num livro que sei que escreveu, que partilhou há pouco com este Cá Dentro, o lugar da escola nos nossos miúdos. O que é que define um bom professor? Como é que se tivesse que... Não sei, a definição talvez não seja a melhor palavra, não é? Mas o que é que faz um bom professor? Eu diria que é alguém que tem uma enorme plasticidade, sabe adaptar-se muito bem a um contexto, que tem essa versatilidade e que tem um genuíno prazer em escutar, em ouvir. Esse é um ponto, e claro, solidamente preparado, cientificamente preparado. É um aspecto muito curioso. Mas esse gosto em escutar é muito relevante. É mesmo muito importante. Quando nós conseguimos conciliar esta facilidade de adaptação a vários contextos diferentes. Cada turma é um animal diferente, é um organismo completamente diferente. É muito interessante isso. É muito estimulante, julgo eu. E saber adaptar-se ao contexto em que está. Ter genuíno prazer em escutar o que os miúdos têm para dizer, muitas vezes em silêncio. E compreender tudo o que tem na sua frente. E depois ter genuíno prazer no que está a dizer e, portanto, preparar-se cientificamente. Eu acho que se nós juntarmos estas três coisas, isto vai parar à tal amabilidade tolerante e sólida que é necessária para o professor. Há pouco falámos dos professores, de haver muitos professores que estão infelizes. Eu não disse que há, eu só estou a dizer é que gosto. Pelo menos esta imagem, é a imagem que neste momento está a passar muita insatisfação, como talvez chamar infelicidade. Acha que isso tem a ver com
perfil individual, tem a ver com condições externas também. Se calhar o professor vive muito assoberbado com burocracias, com outros trabalhos que lhe retiram atenção e tempo. Ou é algo mais individual? Isso é tudo verdade, mas há outras coisas muito relevantes, não é? Eu não gosto muito de me envolver nessas questões assim mais laborais e tal, porque todos temos opiniões diferentes e acho muito bem que tenhamos. Mas não há dúvida nenhuma que a classe docente tem sido muitíssimo vilipendiada. Muitíssimo vilipendiada. Não é aceitável que um governante diga que eu perdi os professores, mas ganhei a opinião pública. Quer dizer, isso faz com que haja logo aqui uma separação, e sobretudo vindo num mesmo consulado em que se tentou dividir os professores, em hierarquizá-los em duas... Quer dizer, foram tiros no pé. Portanto, nós temos tido... Eu escrevi isso há uns tempos num artigo. Eu tenho saudades de me sentir devidamente representado pelas pessoas que tutelam a educação. De me sentir verdadeiramente representado. Para ter uma noção, eu tenho saudades de se discutir didática como um tema. Eu não estou à espera que os sindicatos o façam. Essa não é exatamente a função dos sindicatos. Embora o façam muito, muito frequentemente também. Mas não é essa a função especial. Eles têm que cuidar das questões laborais, é isso que nos entende, das condições de vida e salariais, isso está tudo muito bem, não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, eu sou professor de História e nunca me ouvirão dizer mal de um sindicato, é impossível. Agora, tenho saudades, confesso-lhe, tenho saudades de ver um Ministério absolutamente ocupado com as questões de acompanhar aqueles que são os seus, ou seja, ter os professores devidamente defendidos, protegidos, e não em constante confronto, e aborrece-me profundamente, entedia-me absolutamente, quando nós vemos que há esta enorme distância entre os governos e a vida real das salas de aula. Quer dizer, esta distância que existe entre uma coisa e outra é algo que não é aceitável. Até lhe vou dizer uma coisa ainda mais corporativa, se quiser, que é, quando eu ouço um ministro dizer, peço desculpa, que os professores não podem estar à espera de receber um tempo de serviço que lhes foi congelado e não fazer o mesmo às outras carreiras da administração pública. Eu acho este argumento a afirmação concreta de que as outras carreiras são iguais às dos professores. E eu não tenho nada a certeza que uma sociedade ganhe com isso. Porque nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos passar a vida toda a dizer que os professores são uma coisa muito importante na nossa vida e que gostamos muito e que as pessoas são a chave do sucesso e do futuro. Eles, no fundo, têm o futuro. E depois não investir nisso. Porque isto envolve claramente a noção de que há aqui discriminação positiva em relação às pessoas. Eu pergunto, por que não? Qual é o problema de se fazer discriminação positiva com as pessoas? Não vejo nenhuma questão. A questão é de saber, nós estamos satisfeitos com o nível de civismo que encontramos aí por essas ruas ou não? O nível cultural das pessoas? Estamos satisfeitos com a programação da televisão? Estamos satisfeitos com o facto de não haver nenhuma página de ciência nos jornais? Estamos satisfeitos por não haver nenhum programa de educação em nenhum canal de televisão? Isso satisfaz-nos? Esse é o país que queremos? Se assim é, eu totalmente de acordo. Então, não vale a pena pensarmos nos professores como um motor de futuro. Agora, se não é assim, se passamos a vida toda a dizer que não satura esta programação, todos têm os mesmos canais, não devia haver um programa sobre isto, esse tipo de coisas, se passamos a vida toda a discutir isto, então, como dizem os americanos, put your money where your mouth is. Não basta falar, é preciso investir. E, portanto, sim, eu acho, até porque ninguém se lembra, que quando todas as carreiras estavam sem estarem descongeladas, já as pessoas tinham 2 anos e meio de carreiras congeladas. E ninguém se reporta a isso. E ninguém, na altura, veio dizer, então como é que é? Então só os professores agora é que têm as carreiras congeladas. Vamos esperar 2 anos para... É daquelas situações. Portanto, eu acho que sim, com toda a honestidade, e é evidente que as pessoas terão todas, cada uma a sua opinião, mas eu acho que nós devemos apostar na cultura. Devemos apostar na cultura e os professores são
agentes prioritários de cultura e gostava sinceramente de ouvir por parte de um Ministério uma coisa deste género. Não, nós temos de tomar uma decisão. Nós queremos defender os professores e achamos que os professores são um elemento estratégico de desenvolvimento e, portanto, vamos destacá-los, vamos fazer com que eles não tenham de pagar concertos, tenham reduções imensas nos livros, entradas em museus. Nós queremos apostar nestas pessoas, como outros países fizeram. E queremos apostar nestas pessoas, nesta profissão especificamente, porque ninguém está a dizer que um canalizador não é importante, que um advogado não é importante, não é nada disso que está em causa. Tem a ver com investimento. É estratégia. Temos que definir. Temos aqui este dinheiro, vamos investi-lo aonde? Todo o empresário sabe que, a certa altura, tem o seu bolo de investimento e tem que saber onde é que vai apostar. Eu acho que uma sociedade pode e deve fazer o mesmo. Como é que lhes podemos dar tempo? Como é que lhes podemos libertar para ser criativos? Com certeza. E, portanto, esse tópico para mim parece muito relevante. Não tem havido esta compreensão em relação à importância que a cultura, que a educação devem ter no desenvolvimento de um país. E, portanto, é a velha ideia de put your money where your mouth is. Não vale a pena estarem com essa bravata dos professores serem muito fofos e serem muito bons e é a coisa mais querida que há no planeta e eles tratam do futuro, têm o futuro nas suas mãos. E todas essas metáforas que se põem em redor. Não, isto é uma coisa concreta. Foi isso que eu vim a tentar explicar à minha filha, se calhar sem grande sucesso, que é a ideia de que sim, as frações são importantes, é mesmo importante. Isto não é que tu vás utilizar frações a tua vida toda, mas é porque isso organiza a tua maneira de pensar, ajuda-te a tomar decisões muito mais lógicas, mais organizadas e portanto, isso é um investimento que uma pessoa vai fazer. Isso leva-me agora já a outra questão, vamos ter que ser rápidos. Inteligência artificial, não é mais difícil agora explicar porque é que isto e aquilo vai ser importante? Vamos então resolver o problema da inteligência artificial nos próximos 2 minutos. Não é nada disso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e agora em breve irei falar também, convidaram-me para ir falar sobre isso, mas há um ângulo que me interessa muito e que nos ia demorar muito tempo e, portanto, não sei se vale a pena, mas eu acho que a inteligência artificial vai humanizar a educação. Vai trazer um maior humanismo à educação. E isso tem a ver com uma coisa muito simples, que eu não vou ter tempo de explicar, mas vou dizer muito rapidamente. Até aqui, grande parte da avaliação que se faz sobre como uma pessoa aprende é quando ela nos entrega um trabalho escrito. E dá-me um trabalho, escreve uma coisa, envia-nos, e nós olhamos para aquilo, não conhecemos o aluno, nem precisamos conhecer o aluno, e tal, lemos aquela coisa toda, pronto, tu tens 14 ou 15 ou não sei o quê. O ensino superior é todo, em grande medida, este tipo de coisa. Ora, a partir de agora, não há nenhuma possibilidade de garantir que aquilo que nós recebemos tenha sido escrito de forma credível e autónoma e independente, emancipada por parte de quem nos entregou. Portanto, isso acabou. É isso que eu gostava que se tivesse compreendido de vez. Acabou. Esse mundo terminou. De vez. O que nos entregam por escrito pode, e a meu ver até deve, não ser escrito pela pessoa que nos entregou. O que significa que nós temos aqui um mecanismo que nos permite poupar imenso tempo. Imenso tempo. E, portanto, dizer aos alunos que o não utilizem, boa sorte nesse projeto. Boa sorte nesse projeto. Eles vão utilizá-lo e vão utilizá-lo bem. Portanto, se assim é, eu quando estou a avaliar este texto, eu já não estou se o João me entrega esse texto a mim, eu já não estou a avaliar o João. Eu estou a avaliar o que aqui tenho. E eu não quero avaliar o que aqui tenho. Eu quero avaliá-lo a si. O que me interessa é o João. Isso é que me importa. Sendo assim, posso pegar nisto e pô-lo ali de lado. E vamos conversar. João, quero-o aqui comigo. Aquilo que escreveu ali, fale-me sobre isso. Explique, defenda. Faça a defesa da sua tese. É isto que vai cada vez mais acontecer. O que significa, portanto, que vai acontecer esta coisa dramática que é os professores têm que conhecer os seus alunos mais e mais e mais e mais e mais. A proximidade entre aquilo que escreveu e aquilo que me sabe defender é que vai ser a avaliação. Eu agora tenho de o conhecer, já não me basta ter o seu nome escrito lá em cima. Eu preciso de saber o que é que aí tem, porque se me dá coisas escritas, eu olho para si e digo, olha que giro. A única coisa que eu sei sobre si, João, é que das duas uma. Ou escreveu isto genuinamente e sozinho, ou então não. Ou então foi muito bom e foi um chat GPT qualquer fazer uma coisa também bem esgalhada. Ora, o que é ótimo, mas não é disso que me interessa. Eu quero avaliá-lo assim, eu quero saber o que é que você sabe.
É para isso que eu lhe pedi que escrevesse coisas. Agora que esse escreveu, acho fantástico o que aqui tenho, defenda-me, diga, defenda o que aqui está. E, portanto, e que esse é o futuro do professor? Acho que não há outras possibilidades, que é ignorarmos tudo isto. E fica exatamente a boa sorte nesse projeto. O que vai acontecer é que o João vai ser um ótimo copiador, um ótimo plagiador. Sim. E não há problema nenhum, porque nem sequer faz plágio de coisa nenhuma. Entenda bem uma coisa. É verdade. Não está a plagiar ninguém. Tudo quanto me entregou não está escrito em mais lado nenhum. Isto não é como antigamente em que a gente ia buscar coisas a um site remoto e fazia um site da Indonésia, o mais remoto possível, e depois traduzia, e agora entregava ao professor, e o professor, como é que o professor vai agora descobrir uma coisa traduzida de alguém que um indonésio escreveu? Isto não tem nada a ver com isto. Não. Isto é it's a whole new ballgame. Isto é um campeonato diferente. O que se passa é que se o João escrever no ChatGPT uma mesma formulação, vão-lhe aparecer 2 textos. Mais, pode definir a temperatura do texto. Eu achei este parâmetro maravilhoso. Que é, você escolhe se quer uma coisa mais coloquial, se quer uma coisa mais fria. Não é maravilhoso? E, portanto, pode optar por aquilo que tem em mãos. Portanto, eu, como professor, quando receber um texto seu, faço um avião daquilo e tchau. Não me interessa, entende? Não me interessa. Eu quero é falar consigo. Eu preciso de saber, este tipo me escreveu-me aqui uma coisa que eu li que acho muito engraçada, mas será que isto é dele ou não é dele? Deixa-me cá ver se isto é dele. O que é que quis dizer com aquele inexorável que tinha ali assim no meio da... Essa palavra, pôs lá aquele adjetivo. Porquê que usou aquele adjetivo? Eu quero saber disso. Mas isso até vai tirar o foco dos alunos de encontrar informação é mais fácil, mas compreendê-la, assimilá-la, torná-la deles de alguma forma capaz de defender. Acabou o foco para em vez de passarmos a ver o jogo do gato e do rato, em que estavam a tentar ver que se consegue descobrir se tu copiaste ou se não copiaste, foste buscar ou não foste, em vez de acabar com essa palermice toda, aquilo que vai acontecer cada vez mais, a meu ver, é haver mais professores para menos alunos. E este tem que ser o caminho. Portanto, aquelas salas com 80 ou 200 pessoas e com um tipo a falar, pode continuar sem problema nenhum. Mas, na verdade, em circunstâncias em que você queira aferir o que é que os seus alunos estão a aprender, eu acho que a escala vai reduzir-se e, ao reduzir-se, o ChatGPT pode muito bem ser o caminho para o humanismo da educação. Saibamos nós controlar o animal. Sim. Porque isso é muito importante controlar. Mas isso é outro assunto. É algo... regular esse e é algo muito polémico o que está a dizer. Há muita gente que está absolutamente assustada. Claro. Nós, no e-schooling, estamos muito focados nessa ideia de que o professor tem de estar mais presente, tem de ter mais informação, tem de conhecer cada vez melhor os alunos. Viu o que aconteceu usando por todo o mundo. Inicialmente houve uma primeira reação visceral, recusar, proibir, e agora estão novamente a aceitar. Okay? Deram ali um tempo necessário, parece muito bem. Parece que o caminho está a ser... Professor, estamos mesmo a acabar, mas vamos acabar referindo aqui a alguns outros projetos em que tem estado envolvido. Falei deste livro, O Cá Dentro, muito rapidamente este livro. Esse livro está maravilhosamente escrito, estou a brincar, mas tem um prefácio do Dr. Labrinho Lúcio. Exato, mas não é por isso. O prefácio do Dr. Labrinho Lúcio justifica o livro todo e, portanto, é um livro de que me orgulho muito, gosto muito e tem uma série de sugestões para, lá está, criar uma maior proximidade entre os miúdos e os professores. Este aqui... História, 9º ano, 3º ciclo do ensino básico, não é? Procurou ter manual de História do 9º ano e tem aqui, há bocado falámos disso, na capa, os rostos de jovens, dos alunos. A editora perguntou-me quais eram os personagens históricos que eu queria pôr na capa. Eu disse não quero pôr personagens históricos nenhuns, porque isto é sobre os miúdos e, portanto, quero que eles estejam tenham eles o protagonismo. É uma proposta que me foi lançada eu disse-lhes que queria fazer uma coisa bastante diferente do habitual e portanto, interessou-me que estou muito interessado nisso. É um manual bastante concreto, muito pragmático, que aborda, incide muito sobre uma certa cultura visual e uma educação para a crítica, para o posicionamento crítico dos alunos. E, portanto, é muito voltado no sentido de garantir que os miúdos têm uma aprendizagem verdadeiramente ativa. Ok, e para terminar este
contos arrepiantes da história de Portugal. Esse é o 4º volume de uma coleção que, digamos assim, é no fundo o repositório de muitas das histórias que nós vamos como professores colecionando e que não têm, nem têm que aparecer nos manuais de história. E, portanto, são histórias demasiado interessantes para não serem contadas. E graficamente está muito interessante. É isso que eu receava, porque nós escrevemos, eu e o Navais, mas olhar depois o Hélio Falcão, esse maravilhoso ilustrador, faz com que todas as pessoas olhem para o livro só para as Para o trabalho figuras. dele. Não é nada, o texto não interessa. Sei que também ainda tem um teatro musical, Os Gardunhos. Sim, é um projeto que acabámos agora de celebrar o solstício em Santo Tirso. Portanto, é um projeto que aborda a estética medieval e conta os 400 anos de Idade Média que nós enfim, trabalhamos, e com um conjunto de 12, 13 canções que abordam 12, 13 momentos importantes da história de Portugal. E que foi escrito pelo António Correia e que nós aproveitámos para fazer aqui um espetáculo multimédia que envolve vídeo, envolve guarda-roupa, envolve música, é muito envolvente, digo assim. Gosto muito. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o vosso interesse. E pela paixão que também transmitiu aqui no nosso podcast. Nós podíamos estar aqui a falar sobre cada um destes projetos, se calhar ter um programa sobre cada um deles ou sobre outros projetos em que o professor esteja envolvido, mas seguramente vai surgir mais alguma oportunidade. Muito obrigado, agradeço-vos muito. Obrigado a nós. Quanto a nós, até ao próximo programa.